Hoje o assunto aqui no canal BOL, no quadro Saúde em Foco, é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Mas antes de apresentar a nossa entrevistada, inscreva-se em nosso canal. É só clicar no botão abaixo do vídeo e clicar no sininho para ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um vídeo novo sair no canal BOL e ajuda a equipe do Barbacena Online a continuar criando conteúdo e levando informação até você. Para falar sobre transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, nós convidamos Valesca Majerec. Ela é psicóloga com especialização em neuropsicologia e mestrado em psicobiologia. É diretora clínica do Centro AMA. Doutora Valesca, seja bem-vinda aqui ao canal BOL. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todo mundo. Obrigada pelo convite. Espero poder contribuir um pouquinho aí com vocês a respeito dessas informações sobre TDAH. Valesca, o que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade? O TDAH, Ricardo, ele se constitui um transtorno do neurodesenvolvimento, começa com o neurodesenvolvimento, mas que pode ser estendido para a vida toda da pessoa, né? Ele é caracterizado por déficits atencionais que trazem prejuízos para a vida corriqueira da pessoa, né? Uma desatenção importante, com uma agitação importante. Então, isso traz prejuízos significativos, tanto na vida escolar como na vida do cotidiano, no trabalho, em vários aspectos da vida. Perfeito. Agora, como é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico hoje se prerroga que ele seja feito por equipe interdisciplinar, ou seja, a gente precisa aí do médico, do neurologista, do neuropsicólogo, do psicopedagogo, se for o caso de uma criança, e de outros especialistas que se fizerem necessários, cada um na sua área, abordando especificamente o seu conhecimento, a fim de que o diagnóstico seja feito conscientemente e que traga elementos para orientar a reabilitação dessa pessoa. Perfeito. Agora, doutora, a respeito exatamente assim da desatenção, né? Toda desatenção é TDAH? Não, definitivamente toda desatenção não é TDAH. A gente está vivendo um momento em que nós achamos que toda desatenção, toda falta de concentração é necessariamente um transtorno. Mas a gente precisa ficar muito atento que a nossa rotina mudou muito. Não é? Então, as pessoas elas têm tido menos tempo para leitura e isso, né, acaba influenciando na capacidade de concentração do sujeito. Nós temos os distratores que também prejudicam o mecanismo atencional. Então, muito tempo em tela, pouco tempo em atividades que realmente concentrem o sujeito, fazem parecer uma desatenção que muita gente considera ser um TDAH. Mas o TDAH é importante a gente ficar muito atento que ele é um transtorno. E um transtorno, ele não tem uma abrangência populacional tão grande. Né? Não é possível que, por exemplo, dentro de uma sala de aula, praticamente metade ou mais da metade dos alunos sejam diagnosticados com TDAH. Sendo que a literatura mostra para a gente que na população a prevalência é de 3 a 4% de TDAH. Então, o que nós muitos temos visto hoje como TDAH é, na verdade, uma falta de rotina que favoreça o mecanismo de atenção, de memória, falta de dedicação às atividades e um excesso de distratores. Uhum. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento. Como é que pode ser feito, né? Quais os profissionais atuam diretamente nas questões envolvendo o tratamento? Então, o tratamento, ele depende muito das características da pessoa, se tem alguma comorbidade, ou seja, se além do TDAH, essa pessoa tem algum outro diagnóstico, por exemplo, uma deficiência intelectual, algum quadro, né, algum outro quadro que também prejudique ainda mais a atenção. Mas nós temos, na psicologia e na neuropsicologia, nós temos ferramentas que favorecem a melhor concentração e a melhor resposta atencional do sujeito. Nós temos na psicopedagogia estratégias específicas que também auxiliam no tratamento.
Na medicina, nós temos fármacos que favorecem, mas o importante é que a gente tenha sempre em mente que somente a medicação não trata o TDAH. A gente Uhum. precisa de uma higiene, igual a gente tem uma higiene de sono, nós precisamos de uma higiene atencional, ou seja, diminuir os distratores que nós temos, organizar uma rotina saudável, né? Tanto de estudo como de atividade física, uma alimentação saudável, horas regulares de sono. Então, o tratamento, na verdade, ele envolve uma série de ações que, conjuntamente, favorecem o desenvolvimento e a manutenção daquele perfil atencional. Claro. Agora, você falou em medicamento, né? Colocou a questão envolvendo a atenção nesse sentido, mas todo TDAH é medicado? Não necessariamente. O que vai determinar a medicalização ou não, né, do TDAH fica a critério do médico. Ele é que vai avaliar a necessidade, né, tanto do início da medicação quanto também da permanência dele. Então, a gente Uhum. precisa ficar muito atento que o medicamento sozinho, ele não melhora, né, do jeito que as pessoas acreditam, a questão da desatenção. A gente precisa aliar a medicação junto com as outras estratégias. Uhum. Agora, a medicação ela é muito específica. Então, se a pessoa realmente não tiver o TDAH, o remédio não vai ajudá-la. Então, a gente alerta para a seriedade do diagnóstico bem feito, né? Porque pode ser que a pessoa fique tomando uma medicação que não lhe é dirigida e que pode, eventualmente, trazer prejuízos. Certamente, medicação que não é compatível com a sua necessidade, certamente vai trazer algum Exato, prejuízo para a pessoa, né. exato. Eu ia até te perguntar se só a medicação resolve o TDAH, mas você já até colocou isso para mim de forma muito clara, explicando que primeiro precisa passar pela avaliação do médico, ser analisada a situação toda, para que possa então decidir qual e quando e até quando deve-se Quando? utilizar a medicação, né. Isso. E, Ricardo, a gente também precisa ter muito claro que, como é um transtorno, a gente precisa cuidar do todo. Uhum. Não é a ingestão, né, não é tomar apenas o remédio que vai resolver o problema. Eu preciso que a casa da pessoa esteja organizada, estruturada, eu preciso que a escola também auxilie nesse processo. Eu preciso que a pessoa que tem o transtorno se conscientize das suas dificuldades e também entre no processo de tratamento. Então, a situação, a coisa não é tão simples assim. A gente precisa muito mais de uma organização externa, né, do que simplesmente uma prescrição farmacológica. Quando você fala nessa questão envolvendo a parte externa, ou seja, além, né, vai além da própria pessoa que tem o transtorno, como é que fica a família nessa história, doutora? Como é que a família pode ajudar? O que pode ser feito por intermédio da família para melhorar esse quadro? Então, a família é de fundamental importância nessa história. Por quê? Porque a família é que vai estar ali o tempo inteiro, né, tentando gerenciar situações que facilitam ou que não facilitam o desenvolvimento daquela criança ou daquela pessoa. Então, a família, antes de tudo, ela tem que compreender. A pessoa com TDAH, ela não faz porque ela quer, né? Ela tem, de fato, uma dificuldade biológica em manter o seu foco de atenção, em esquecer as coisas, em precisar de ordens mais curtas, um ambiente mais organizado. Então, a família, ela precisa auxiliar, né? Ela precisa criar condições para que essa pessoa possa se desenvolver, apesar do transtorno dela. Então, muito mais que tratar apenas a pessoa com TDAH, os especialistas envolvidos precisam também orientar a família sobre as formas mais imprescindíveis, ali mais que são necessárias para que o transtorno seja minimizado e que o desenvolvimento da pessoa seja alcançado, apesar das suas limitações. Claro. Doutora, perfeito. Muito obrigado pelas explicações. Eu acho que ficou bastante clara a colocação para que as pessoas possam entender realmente o que é, né? Aqui no quadro que a gente faz aqui de saúde em foco,
que a gente faz no canal Ball, a intenção é mostrar às pessoas de forma simples, de forma muito clara, como foi colocado por você agora. Muito obrigado, viu? Muito obrigada a vocês, espero ter contribuído. Canal Ball, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.